Graça e paz, pessoal, em nome de Jesus. Hoje eu quero ler com vocês Atos, capítulo 13, e conta a missão de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-se-lhes as mãos e me enviaram. Em Chipre, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Chegando em Salâmina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Em Antioquia da Pisídia de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas, os gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e o exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele construiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhe deu juízos até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou o que vocês pensam, mas eis que vem depois de mim, aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios temente a Deus, a nós foi dada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando um motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram no sepulcro.
Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhos de Jesus para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz na outra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Orem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam, se a vocês fossem contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas. No sábado seguinte, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém.